Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você sabia que você é um soldado, um atleta e um agricultor? Por que a Bíblia nos chama de soldados de Cristo? Que tipo de soldado precisamos ser e por quê? Qual a relação entre o atleta e o cristão? O que podemos aprender com essa relação? O que o agricultor tem a ver com o cristão? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que esta mensagem de Deus faz bem para as pessoas e assim ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Fidelidade. O que é? É o atributo ou a qualidade de quem é fiel. E fiel é quem conserva, quem mantém, quem preserva suas características originais ou que se mantém fiel à referência. Deus é fiel porque ele mantém por toda a eternidade as suas características originais. Por isso ele é o eterno eu sou. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Um cristão fiel é aquele que preserva o seu comportamento, as suas atitudes, o seu modo de ser, o seu jeito de agir, de acordo com Deus e a sua palavra. Porque estas são as suas referências. Deus é a nossa referência, Cristo é o nosso padrão. A palavra de Deus é o nosso guia, o Evangelho de Cristo é o nosso modelo. A Bíblia é o nosso referencial, o mapa que nos dá a direção, a bússola que nos aponta o caminho, o GPS que nunca erra. Quem é fiel, conserva e preserva. Conserva porque mantém e preserva porque previne para que não haja alteração. Quem é fiel a Deus, conserva a sua fé e preserva a sua vida espiritual, ao passo que o infiel é quem idolatra e adultera. Ambas as palavras com o mesmo significado, e eu explico por quê. O fiel mantém Deus como seu referencial. O infiel volta-se para outros deuses e ídolos, ou seja, é idólatra. O fiel preserva para que suas características não sejam alteradas. O infiel altera, adultera suas características. É um adúltero. Para falar da fidelidade, Paulo usa como exemplos o soldado, o atleta e o agricultor. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, ele diz para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O apóstolo Paulo conhecia muito bem os soldados do Império Romano e hoje também sabemos a rotina de treinamento e disciplina que um soldado precisa ter. O apóstolo está dizendo, um soldado que vai para o fronte, para a frente de batalha, não pode ficar pensando no que deixou para trás. Nenhum soldado será bom aos olhos dos seus superiores se não manter o foco e a disciplina na guerra. Não dá para estar na guerra pensando na vida fora dela. Tem que se concentrar e tem que lutar conforme as regras, de maneira legítima, conforme o treinamento recebido. Não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Será que eu luto? Será que não? Será que eu atiro ou eu corro? Um soldado precisa lutar, precisa cumprir a sua missão, precisa fazer o que se alistou para fazer. Assim é o cristão.
Soldados somos de Jesus e temos que lutar como bons soldados. Sofrer as aflições como bons soldados. Suportar os contratempos que se apresentam na guerra. Sem murmuração. Precisamos combater o bom combate. Ser fiéis àquele que nos alistou para a guerra espiritual. A palavra de Deus nos aconselha a não ficar em cima do muro. Tiago, irmão de Cristo, nos diz no capítulo 1, versículo 8, o homem de coração dobre, duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. E no capítulo 4, versículo 8, ele ressalta, vocês, de duplo ânimo, ora estão animados, ora não estão, ora estão para cima, ora estão para baixo, purificai o coração. Como soldados de Cristo, não podemos vacilar, ficar indecisos, não saber o que fazer. Ou você luta por Deus, ou luta por Baal. Ou você está do lado de Deus, ou de Mamon. Ou serve a Deus, ou as riquezas. Ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Assuma a sua posição. Seja fiel como um soldado. Qual o segredo para conseguir ser um bom e fiel soldado? Paulo dá a receita em 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sem a graça não dá, mas com graça somos fortalecidos em Cristo para lutar as batalhas espirituais. Quem vai para a guerra não pode ser paralisado pelo medo. Paulo lembra Timóteo na mesma carta, no capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Um bom soldado com coragem supera o medo, porque sabe que na sua frente na batalha está o general dos generais, o Senhor da guerra. Precisamos manter a fidelidade, lutando como bom soldado as batalhas do reino de Deus. Um bom soldado se fortalece no Senhor e na força do seu poder, se reveste de toda a armadura de Deus, resiste na batalha sem voltar atrás, fica firme na sua posição, cinge os seus lombos com a verdade, veste a couraça da justiça, coloca nos pés o evangelho da paz, usa o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Pronto, está armado até os dentes para a destruição das fortalezas espirituais, no poder de Cristo. Estamos em guerra, batalhas são travadas todos os dias. Não podemos fugir das batalhas, não dá para correr das lutas e das provas, mas não lutamos sozinhos as nossas batalhas. Você não está sozinha, você não está só. Contigo há um batalhão de soldados de Cristo pelejando ao seu lado e a vitória é do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não importa onde a batalha aconteça, se nas montanhas ou nos vales, o nosso general é Cristo e ele está na frente da batalha. Pouco importa o terreno em que a batalha se estenda, por quanto tempo ela dure, maior é o que está com você do que aqueles que estão nas linhas inimigas. O inimigo pode tentar te cercar por todos os lados, mas ele vai bater em retirada todas as vezes que te enfrentar, porque Deus está na sua frente e é Ele quem quebra o arco e corta a lança, que queima os carros no fogo, que destrói o exército de Faraó. Ele é a nossa bandeira. Davi, homem de guerra, experiente em muitas batalhas, afirmou no Salmo 140, versículo 7, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Foi o Senhor quem cobriu a minha cabeça no dia da batalha. É Ele, o Senhor Deus Jeová, o Senhor da guerra, quem coloca na sua cabeça o capacete espiritual da tua salvação. Não importa quantos cavalos tenha o exército inimigo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 21 e 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A batalha é espiritual e muitas vezes acontece na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, versículos 22 e 23, segundo o homem interior,
tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. A minha mente quer fazer o certo, minha carne quer fazer o errado. Em Gálatas 5:17, diz o apóstolo dos gentios: a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles lutam um contra o outro para que você não faça o que quer fazer. E Paulo não está falando do seu espírito lutando contra a sua carne. Ele está se referindo ao Espírito Santo. É um espírito com letra maiúscula. Nesta batalha em que nós somos soldados, a nossa carne luta contra o Espírito Santo e o Espírito contra a nossa carne. Deus não nos força a nada e o Espírito não nos obriga a nada. Mas o Espírito quer que façamos o correto e a carne quer que façamos o que é mal. Para vencer nesta batalha é preciso se esforçar. Não se entregue, não se renda, lute até o fim. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas? Diz em Hebreus 11:34, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos inimigos. Todos eles tiveram momentos de fraqueza, mas da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. Judas, irmão de Jesus, escreveu uma carta apenas, de um capítulo só, mas poderosa, como diz no versículo 3, para nos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a nossa batalha. Vamos lutar pela fé que nós recebemos através da palavra de Deus, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sejamos fiéis não apenas em épocas de paz, mas sobretudo em períodos de guerra. Fique com a palavra daquele que é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tau, o A e o Z, aquele que foi morto e reviveu. Ele nos diz em Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja um soldado fiel, um atleta fiel, um agricultor fiel, um cristão fiel. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:10, há muitas espécies de vozes no mundo e realmente há. Há muitas opiniões, pontos de vista, argumentos, ideologias, filosofias, mas escolha ficar com a voz de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo e lute como um bom soldado para a glória de Deus. Não lutamos por nós, lutamos pelo reino. A batalha não é nossa, é de Deus. A luta é do bem contra o mal e estamos do lado do bem. A nossa luta é espiritual e nossas armas espirituais para a destruição das fortalezas. Por Jesus vamos pelejar, dia após dia, sem desfalecer. Lutemos contra o mal, somos soldados da luz e depois da batalha Deus nos coroará. Sejamos valentes na batalha contra o mal. Nem todo soldado é. Davi tinha muitos soldados, mas apenas 37 valentes, e desses, 3 se destacavam: José e Basebete, Eleazar e Samá. Para lutar contra as hostes espirituais da maldade, dizer não para o pecado, viver de maneira íntegra e incorruptível no meio de uma geração incrédula e perversa, é preciso ser um soldado valente. Como bom soldado, não se embarace com o pecado e nem com as seduções deste mundo vil. Mantenha o foco na batalha, para, como diz a palavra de Deus, agradar aquele que se alistou para a guerra. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, Paulo compara também a carreira cristã com a corrida de um atleta no estádio. A diferença é que no estádio apenas um leva o troféu do primeiro lugar, ao passo que na corrida com Cristo, todos os que terminam a corrida recebem a coroa da vida. Todos que perseveram até o fim e atingem a linha de chegada recebem como prêmio a vida eterna com Cristo na glória. Por isso o apóstolo aconselha: correi de tal maneira que alcanceis este prêmio. Um atleta precisa renunciar à sua vontade de não treinar, precisa cuidar da sua alimentação, renunciar a certos confortos e ter disciplina se quiser vencer. Na corrida cristã, precisamos renunciar aos nossos desejos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Precisamos nos esforçar nesta corrida. Não há espaço para a preguiça. Quando você pensa em parar, Deus te diz através do profeta Miqueias no capítulo 2, versículo 10: levantai-vos e andai,
porque não será aqui o vosso descanso. Nós somos trabalhadores na vinha de Deus e Ele é quem recompensa o nosso trabalho. Precisamos ser fiéis ao Senhor no nosso trabalho para Ele. Todo atleta tem que ser esforçado, dedicado e levar seu treino a sério. Como atletas de Cristo, também somos instados a nos abster de tudo aquilo que faz mal para a nossa saúde espiritual, para que estejamos em plena forma espiritual para correr a corrida cristã. Precisamos ter disciplina na vida cristã, ter comunhão diariamente com Deus, orar ao Senhor, meditar na sua palavra todos os dias. Isso é a disciplina requerida do atleta de Cristo. Paulo fala basicamente de dois tipos de atleta, o que corre e o que luta. E em ambas as comparações, ele deixa claro que o atleta físico quer alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Para alcançar esta coroa, todo atleta de Cristo precisa rejeitar todo embaraço que o atrapalha de correr. Tem que optar pela renúncia, pela dedicação de tudo que é contrário ao reino dos céus. A medalha só vem para o peito se concluir a corrida. A coroa só vem para a cabeça se perseverarmos até o fim e ultrapassarmos a linha de chegada. E só é coroado, só leva o troféu, só recebe a coroa quem corre, quem luta, quem milita, quem compete de acordo com as regras. O atleta que não respeita as regras é desclassificado. Mas quem respeita as regras, ainda que tenha falhas ao longo do percurso, recebe a honra de se cruzar a linha de chegada. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 24:16, ainda que 7 vezes caia o justo, ele se levantará de toda queda. Escolha não quebrar as regras que Deus colocou. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o nosso alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ainda nos compara com um agricultor. Todo agricultor trabalha para obter o fruto da terra. Tem que arar, preparar a terra, adubar, plantar, colher. A vida cristã também não é vivida sem trabalho, sem esforço. Não há espaço para a preguiça, para o desleixo, para os braços cruzados. Precisamos trabalhar para o Senhor. Mas o Senhor da vinha, o dono da seara, paga a cada um dos seus trabalhadores. Jesus disse em João 5:17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha, Cristo trabalha e nós trabalhamos também. O agricultor prepara a terra, planta a semente e rega na confiança que a terra produzirá. Ele não pode ter certeza se fará sol ou fará chuva, se haverá calor ou frio intensos demais, mas ele planta mesmo assim, acreditando que a semente nascerá. No reino de Deus, também andamos pela fé, vivemos pela fé e plantamos hoje, crendo que a semente germinará amanhã. Tiago, irmão de Cristo, nos diz no capítulo 5, versículos 7 e 8, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele nos lembra que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, e nos exorta, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Como o agricultor espera pacientemente pelo fruto que plantou, precisamos esperar com paciência no Senhor. Aquilo que plantamos no reino de Deus vai germinar para a glória de Cristo. Deus é amor, é justiça e não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você planta no reino, tudo que você rega, todo o seu trabalho, Deus há de recompensar. O apóstolo Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tenha disciplina na vida cristã, como um soldado. Mantenha o foco na batalha espiritual e você será vitorioso e honrado. Como um atleta será coroado e como um agricultor colherá em abundância no reino
dos céus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se ela te inspirou, se te edificou e se você já serve a Deus, escreva no comentário para aumentar a fé de quem vai ler. Eu concordo, servir a Deus é maravilhoso. Se inscreva no canal e dá um like, clicando no joinha. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.